Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos, olha, mais debatidos e sinceramente misteriosos do Novo Testamento, a segunda carta de Pedro. Um texto pequeno, mas que carrega um peso histórico gigantesco. Exato. As nossas fontes para hoje são vários comentários e bíblias de estudo, sabe? Aquele material que ajuda a gente a cavar o contexto por trás das palavras. E a nossa missão aqui é entender por que uma carta tão curtinha, com só 3 capítulos, gerou séculos de polêmica. Quem escreveu? Em que cenário de fogo e perseguição ela nasceu? E que mensagem era tão urgente assim? É isso aí. Ok, vamos começar a desvendar esse mistério. A primeira peça do nosso quebra-cabeça é, talvez, a maior de todas, a autoria. A carta já começa de um jeito que parece não deixar dúvida nenhuma, né? Sim, é bem direto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E não só isso. Logo depois, o autor afirma que esteve lá, que foi testemunho ocular da transfiguração de Cristo no monte. Bom, caso encerrado, certo? Seria o que a gente espera, né? Mas é aí que a história fica muito, mas muito mais complexa e, eu diria, fascinante. Apesar dessa afirmação tão categórica, desde muito cedo na história da igreja, essa carta foi olhada com uma certa desconfiança. Como assim, desconfiança? A gente está falando de figuras gigantescas do cristianismo primitivo. Orígenes lá no século III e o historiador Eusébio no século IV, eles abertamente reconheceram que havia dúvidas sobre a carta. Mas isso é muito estranho. A carta diz, eu sou Pedro. Ele ainda menciona um evento super específico como a transfiguração. O que poderia gerar dúvida? O que gerava dúvida era, digamos, o instinto deles. Eles liam a primeira carta de Pedro, que era aceita por todo mundo, sem questionamento, e aí liam a segunda e sentiam que alguma coisa não se encaixava. E o que era? O problema principal era o estilo. O grego da segunda carta é muito mais polido, sabe? Mais elaborado, quase ornamental em alguns pontos. É bem diferente do grego mais direto, mais simples da primeira. Ah, entendi. É como receber uma mensagem de um amigo, mas a forma de escrever, as palavras que ele usa simplesmente não soam como ele. Você sente que tem algo estranho ali. Exatamente essa sensação. E isso deixou a igreja primitiva num dilema danado. De um lado, uma carta que dizia, eu sou Pedro. Do outro, o instinto dele dizendo, isso não soa como Pedro. É um verdadeiro caso de detetive literário. Totalmente, claro. Uma das explicações que as fontes trazem é que Pedro poderia ter usado secretários diferentes, os amanuenses, sabe? Um para cada carta. E um secretário poderia ter mais liberdade para dar uma polida no texto, digamos assim. Exato. Um poderia ser só um escriba, enquanto o outro poderia ter tido um papel mais editorial. Mas essa era a única razão para duvidar? Só o estilo? Não, não era. Tinha uma segunda peça nesse quebra-cabeça que os estudiosos chamam de silêncio histórico. Silêncio histórico. A carta não é citada por nenhum outro escritor cristão conhecido até o comecinho do século III. E isso é muito, muito incomum para uma carta que teria sido escrita por alguém do calibre de Pedro. Faz sentido, um texto do apóstolo Pedro deveria ter sido comentado, citado. Pois é. E some-se a isso o fato de que naquela época circulavam vários textos falsos atribuídos a ele. O Evangelho de Pedro, os Atos de Pedro. Ah, claro, os apócrifos. Exato. Então a igreja estava, e com toda razão, em alerta máximo contra qualquer tipo de falsificação. Então eles estavam sendo bem cuidadosos. Mas, no fim das contas, a carta entrou na Bíblia. O que mudou? O que fez eles mudarem de ideia? O fascinante é que não foi uma decisão do dia para a noite. Não foi algo imposto de cima para baixo. A igreja conviveu com essa tensão por séculos, literalmente. A maré só começou a virar lá no século IV. Líderes muito influentes, como Atanásio, defenderam a carta. E concílios importantes, como os de Laodiceia e Cartago, incluíram ela oficialmente na lista de livros sagrados. E eles acharam alguma evidência nova? O que convenceu? Sim, eles começaram a olhar mais de perto. E quando fizeram isso, perceberam que, apesar das diferenças de estilo, existiam semelhanças muito, muito profundas com a primeira carta. Ah, é? Tipo o quê? Ambas usam palavras e expressões bem raras, que não aparecem em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Por exemplo, a frase sem mácula nem defeito,
ou o conceito de aretes, que são as virtudes divinas. São como impressões digitais literárias, então. Perfeito. Essas impressões digitais fortaleceram muito o argumento de que a mente por trás das duas cartas era a mesma, mesmo que talvez a mão que escreveu fosse diferente. Entendi. Então a igreja acabou aceitando a autoria de Pedro, mesmo com as dúvidas iniciais sobre o estilo. Isso me faz pensar, se o estilo era tão diferente, talvez o contexto fosse diferente também. O que estava acontecendo na vida de Pedro que o fez escrever de um jeito tão urgente e, ao mesmo tempo, elaborado? E isso nos leva direto para o cenário em Roma, né? Perfeitamente. Se a gente aceita a autoria de Pedro, a própria carta dá pistas. O texto diz: "Sei que em breve me desfarei desta minha tenda." É uma metáfora, claro, para a morte iminente dele. Uma despedida. Sim. E as fontes que a gente analisou são unânimes. Elas situam a escrita em Roma, em algum momento ali entre os anos 64 e 67 depois de Cristo. Um período nada tranquilo em Roma. Esse é o auge do reinado do imperador Nero. Exatamente. É o período logo depois do grande incêndio de Roma, em 64. Um evento que o Nero, para tirar a culpa de si mesmo, usou como pretexto para começar a primeira grande e brutal perseguição do Império contra os cristãos. E a tradição diz que tanto Pedro quanto Paulo foram mortos nessa perseguição. A tradição cristã é muito forte nesse ponto. Ambos martirizados em Roma, sob as ordens de Nero. Nossa, é um pano de fundo de uma intensidade quase cinematográfica. O império em chamas, o imperador louco caçando cristãos e Pedro sentindo que seus dias estão contados. Pegando a pena para escrever uma última e desesperada mensagem. É de arrepiar. Precisamente. É por isso que muitos estudiosos veem esta carta como um discurso de despedida, um testamento espiritual. Um gênero literário que já existia, né? Sim, super comum na antiguidade. Um grande líder, às vésperas da morte, reúne seus seguidores para dar as últimas instruções, os últimos avisos, o último encorajamento. Pense em Moisés, em Deuteronômio, ou no próprio Jesus, no Evangelho de João. Cada palavra ali carrega o peso da finalidade. É a última chance de Pedro de moldar o futuro da igreja que ele ajudou a fundar. E com esse cenário todo de perseguição, de morte iminente, qual era essa mensagem tão urgente que ele precisava passar? O que tirava o sono dele? A urgência vinha de duas frentes. Uma externa, que era a perseguição, claro. Mas o foco principal da carta, o que parece preocupar mais o autor, é uma ameaça interna. Interna. Sim. Pedro via essa ameaça como ainda mais perigosa. Os falsos mestres que estavam surgindo de dentro das próprias comunidades. Falsos mestres. É uma expressão bem forte. O que eles ensinavam de tão perigoso assim? Nas palavras da carta, eles eram escarnecedores. Pessoas que zombavam da crença central na segunda vinda de Cristo. Como assim zombavam? A lógica deles era sedutoramente simples, sabe? Olhem ao redor. Desde que os primeiros apóstolos morreram, tudo continua exatamente igual. Cadê essa promessa da vinda dele? Isso não vai acontecer. Ah, então o apelo era o ceticismo. É uma mensagem que, na verdade, soa até bem moderna, tipo, não se preocupe com um futuro que nunca chega, aproveite o agora. Exato. Mas não era só um debate teológico abstrato. Esse ceticismo na doutrina levava direto a uma consequência moral. Que seria? As fontes indicam que eles ensinavam uma espécie de permissividade, especialmente na área sexual, e disfarçavam isso como liberdade cristã. Entendi. A lógica era, se não existe um juízo final para a gente temer, então as regras morais são relativas. Precisamente. Eles negavam autoridade e promoviam a autoindulgência. E é aí que entra a famosa e, para mim, super intrigante conexão com outra carta do Novo Testamento, a carta de Judas, não é? Sim, e esse é um dos quebra-cabeças literários mais interessantes da Bíblia. O segundo capítulo inteiro de 2 Pedro é quase uma cópia carbono da pequena carta de Judas. Uma cópia? Praticamente. As descrições dos falsos mestres, os exemplos do Antigo Testamento que ele usa para condená-los, a sobreposição é tão exata que é impossível ser só coincidência. Espera um pouco, a gente está dizendo que um autor bíblico basicamente pegou um trecho enorme do texto de outro e colocou na sua própria carta?
porque para muita gente isso pode soar estranho, quase como um plágio, né? Especialmente para quem vê cada livro como uma revelação divina completamente separada. Esse é um ponto crucial e que revela algo muito profundo sobre como a Bíblia foi formada. Isso mostra que os autores bíblicos estavam em diálogo uns com os outros. Eles estavam respondendo aos mesmos desafios. O autor de 2 Pedro, seja ele Pedro ou um discípulo próximo, claramente viu a denúncia poderosa contra os falsos mestres na carta de Judas e pensou: é exatamente isso que a minha comunidade precisa ouvir agora. E usou o material. Ele pegou aquele material, adaptou e o incorporou no seu argumento maior. Isso não diminui em nada a inspiração da carta. Pelo contrário, mostra como a inspiração divina funciona de forma prática, contextual, usando os melhores recursos disponíveis para comunicar a verdade. Isso muda a perspectiva. Não é sobre cópia, mas sobre a transmissão de uma mensagem vital. Ok, então com tudo isso em mente, o mistério da autoria, a perseguição, a ameaça interna, quais são as grandes ideias, os temas centrais que essa carta deixa pra gente? O que Pedro queria que ficasse gravado na mente dos seus leitores? Olha, a gente pode destacar alguns temas muito poderosos. O primeiro é uma visão surpreendente da graça de Deus. Para Pedro, a graça não é só o perdão dos pecados que a gente cometeu. Não é só apagar a lousa. Não. É um poder ativo, um poder que transforma e que nos torna, e essa é a expressão incrível que ele usa, coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. É uma afirmação de tirar o fôlego. É muito forte. A ideia é que Deus nos capacita a viver uma vida de virtude, a refletir o caráter dele. Não somos só perdoados, somos convidados a participar da própria vida de Deus. Uau! Qual seria o segundo tema? O segundo grande tema é a certeza da palavra de Deus. Em um mundo que ele via como cheio de fábulas engenhosamente inventadas, que era como ele descrevia os ensinos dos falsos mestres, Pedro oferece 2 âncoras. 2 âncoras de verdade? Isso. A primeira é o testemunho ocular dos apóstolos. Ele diz: nós vimos a sua majestade, falando da transfiguração. E a segunda é a palavra profética das Escrituras, que ele chama de lâmpada que brilha em lugar escuro. A verdade não é uma questão de opinião, então é algo ancorado na história e na revelação. Exato. E o terceiro tema é a resposta direta aos escarnecedores, aos céticos. Sim, a paciência de Deus. Para aqueles que perguntavam com cinismo, onde está a promessa da sua vinda? A carta dá uma resposta que redefine o tempo. Ela diz que para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A aparente demora não é um sinal de que Deus esqueceu ou que é incapaz de cumprir a promessa. Pelo contrário, é um sinal da sua misericórdia. É o que a carta diz, né? Precisamente. A carta diz que ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cada dia que passa não é um dia de atraso, mas mais um dia de oportunidade. É uma perspectiva que transforma a ansiedade da espera em um chamado à missão. É uma mensagem poderosa para se apegar à verdade e viver de acordo com ela. Especialmente quando a gente é confrontado com mentiras que são convenientes, ou com a tentação do desânimo, da apatia espiritual. Uma carta tão curta, mas com uma densidade impressionante. Uma mensagem de despedida de um líder à beira da morte, um alerta contra o engano que surge de dentro. E um chamado profundo à perseverança e à santidade. Tudo isso escrito nas sombras da perseguição na Roma de Nero. Impressionante. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A igreja primitiva, como a gente viu, levou séculos para ter certeza sobre o lugar deste livro na Bíblia. Eles não aceitaram a carta de forma apressada. Eles debateram? Trataram cuidadosamente as evidências, a tradição e, o mais importante, a mensagem do texto em si. Então, fica a pergunta: o que esse processo lento, cuidadoso e às vezes até conturbado de discernimento nos ensina sobre como nós devemos abordar textos, sejam eles antigos ou modernos, que afirmam ter autoridade em nossas vidas hoje? Que Deus abençoe todos os ouvintes.